Bem, estamos começando o programa de hoje com o Dr. Arquimino Ataídes, mais conhecido no meio da construção civil no nosso estado como Químico. São 50 anos de atividades profissionais na construção civil, na questão estrutural. Químico, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. O prazer é meu. Bem, 50 anos construindo tem já uma história bastante grande. Longa. Né? Muito longa. O que mudou exatamente daquele início lá, do acadêmico de engenharia para os dias de hoje? Bom, a tecnologia da engenharia evoluiu muito. A parte química do concreto, os materiais. Os materiais, evoluiu demais. Então mudou muito. Do guincho de elevação das obras, com uma torre de madeira e com o homem lá embaixo puxando a alavanca para levar a gente para cima e para baixo, é um guincho cremalheira automático que se bota perto. É verdade que hoje uma obra, a construção civil, só depende de dinheiro, o dinheiro que estipula o tempo? Eu acho que sim. Existe um tempo mínimo inexorável, mas uma boa programação, uma boa equipe consegue tocar para frente a obra. Quer dizer que a demora da construção de um prédio é para adequar o bolso do comprador. É mais ou menos isso. Não depende da tecnologia de construção. Tem três coisas que não acontecem numa obra. Jamais acontecem juntas. Não acontece que a obra possa ser boa, rápida e barata. Se ela for boa e rápida, ela não é barata. Se ela for rápida e barata, ela não vai ficar boa. Então, existe um equilíbrio entre o tempo, o custo e a qualidade da obra. Com tantos profissionais, com toda essa tecnologia disponível, por que a gente ainda vê tanto acidente químico? Como nós vimos agora no Rio de Janeiro, de repente desmorona o prédio, morre gente e assim por diante. Pois é, o problema é que é o profissional que trabalha com amor, com dedicação, com a cara no livro, aprendendo, e o profissional que leva na marra. No caso do Rio de Janeiro agora, não só a obra não estava aprovada pelo CREA, não estava liberada pela prefeitura e não havia nenhum profissional de engenharia tocando a obra. Existiam mestres, existiam pessoas especializadas que chegavam ao equilíbrio do barato sem um equilíbrio. O barato estava fora do equilíbrio. E como é que foi um profissional com 50 anos de atividade se adequar às novas tecnologias? Como é que foi esse impacto? Você antes tinha que fazer cálculo no papel, não é isso? Com muitos dias de cálculo. Hoje você põe num programa, ou talvez até no celular, num aplicativo, e resolve tudo. No celular vai também alguma coisa. Eu costumo lembrar que o Atalanta, que foi um dos últimos prédios calculados mais ou menos à mão, eu tive 1 ano e 2 meses de trabalho para concluir o cálculo e o borrão de cálculo resultaram em 12 mil páginas. Agora, a adaptação principal de um velho profissional à nova tecnologia é um bom relacionamento com os jovens. É deixar os jovens... ter coragem de perguntar para os jovens e deixar os jovens dizerem alguma coisa que pretendem dizer, às vezes, com carinho, com cuidado. E aí você troca a experiência lá na frente pela ideia tecnológica. Pela tecnologia nova. Eu também tenho uma coisa também que eu adoro dizer, o seguinte, que há algum tempo atrás, as minhas dúvidas, eu usava como consultores os meus professores, ex-professores de São Paulo. Hoje em dia, eu uso como consultores meus ex-alunos de Belém do Pará, que tem uns craques aqui nesta terra que vale a pena. E que esses craques não deixam obra nenhuma cair, nem acontecer nenhum problema. Eu ia lhe perguntar, como é que é o ensino da engenharia civil em nosso estado? Nós já tivemos alguns percalços, alguns problemas que deixou assim meio em dúvida algumas coisas, mas no geral, o que você dá de conceito para o conjunto da obra? Eu estou achando que o curso de engenharia de Belém, de uma maneira geral, está excelente. Há uma reclamação velada dos alunos de que o curso é teórico, mas é assim o curso no mundo inteiro.
Não se sabe o que é que o engenheiro vai fazer na vida, não se sabe qual é o problema que ele vai ter que resolver de repente. Então, o curso de engenharia opta parte do seu tempo para desenvolver raciocínios, movimentar uma espécie de aeróbica cerebral. E entram com matemáticas profundas, com outras químicas e físicas que parecem inadequadas, mas é que construir casas é apenas uma pequena especialidade da engenharia. E os engenheiros saem com a cabeça mais aberta, mais capazes. E um pouco mais generalista, né? Entendendo também uma questão de mercado, de psicologia humana, que no passado era muito no concreto, né? Exatamente. Aliás, aproveitando as tuas palavras, eu digo, psicologia faz parte do curso de engenharia, economia faz parte com engenharia, língua brasileira faz parte do curso de engenharia. Então, essas disciplinas todas que não faziam parte podem deixar chocados os alunos, mas eu estudei numa escola que, surpreendentemente, teoria musical fazia parte do curso de engenharia. Aí eu perguntei, por que teoria musical? O que é que eu vou fazer? Eu disse, não. O seu cérebro tem que ser desenvolvido na sua totalidade. E a música vai desenvolver um lóbulo do seu cérebro. Então, aqui nós temos que praticar esportes, fazer matemática, fazer leituras e tudo mais. E foi necessário realmente na sua atividade todo esse desenvolvimento dos lados todos do cérebro? Olha, você acabou usando? Eu acho que uso sem querer, certo? Acho que a facilidade com que as soluções aparecem é um resultado desse desenvolvimento. Quimico, uma curiosidade, você falou tanto em tecnologia, por que até hoje ainda existe bate-estaca, que provoca um som ensurdecedor em toda a vizinhança, provocando uma antipatia geral na vizinhança? Por que ainda existe isso? A estaca cravada por percussão pode ser cravada por vibração. Então, já existe um equipamento para substituir o bate-estaca que você prende aqui na cabeça da estaca. Em vez dele fazer aquele barulho ensurdecedor, ele vai vibrando a estaca, introduz a estaca no solo. Ora, ainda existe a utilização do bate-estaca porque é uma estaca barata. É tudo uma questão de custo. Tudo é uma questão de custo. Então, o equipamento já existe. O custo, existe. Porque eu ouço falar que tem algumas áreas de Belém que são meio alagadas e tudo mais, e que o bate-estaca é extremamente importante, essencial. Não é essencial, ele é... A relação custo-benefício mais fácil para o nosso mercado, seria mais ou menos isso. Existem estacas que não fazem barulho e que não vibram, que não balançam o solo, mas são às vezes, em alguns casos, estacas perigosas, que elas trabalham com uma revolução de água tão grande que se tiver uma casa do lado com uma fundação curta, esta casa vai ser afetada. Se meter um bate-estaca na lama, batendo este bate-estaca na lama, há uma barulheira, até uma trepidação da casa do vizinho, mas não acontece nada. Aí, na fuga desse bate-estaca, acontecem mais acidentes do que se eles fossem permitidos, entendeu? Então, tem que haver um bom profissional para dar um bom veredicto da escolha da estaca. Bem, com meio século de atividade profissional, já estava na hora de dar uma aguardada, deixa eu só olhar o que os meninos estão fazendo, né? Mas você não continua no batente, começa agora um novo projeto, numa nova construtora, só com gente jovem, e você é o mais experiente. A sua experiência soma a experiência de todos eles, que estão na euforia do início, né? Como é que funciona essa combinação? Como é que é feito esse balanceamento? É a verdade da palavra, balanceamento. Eu tenho me encostado em meus ex-alunos, jovens, muito jovens, que estão geniais, não só na teoria, na ciência da engenharia, na Universidade Federal do Pará, como na tecnologia da construção aqui na rua, no trabalho. Belém está com os engenheiros maravilhosos e a Almar procurou pensar nesse grupo de maravilhosos engenheiros para montar uma equipe técnica de primeira linha. Tá certo? O Gracelli é um apaixonado pela engenharia. O Gracelli troca qualquer almoço, qualquer noite de sono por uma boa estada numa concretagem. O Preto, o nosso Rui Menezes, esse cara é um geniaço. É o mais velho do grupo,
depois de mim e bem mais novo do que eu, mas é um engenhaço da construção civil, o prazer que ele tem de estar na obra é um fantástico. O Nasser, o Rodrigo Nasser, aquele cara tem classe no trato com a engenharia. O tempo passa, o engenheiro ainda tem que estar na obra, né? Nada de ficar no escritório, no computador. Não, nada disso. Não adianta. O engenheiro tem que passar na obra. Não há tecnologia que consiga fazer com que haja uma evolução da obra sem a presença do homem. Eu não permito mais que digam na minha frente que engenharia é uma ciência exata. Não tem nada de exato, depende muito do tirocínio, da criatividade, da decisão de cada engenheiro, que todos os dias faz alguma coisa que ele nunca fez na vida antes. Aparece algum troço tão complicado que ele nunca, nem que seja um problema com o operário. Agora, Quimico, por que a obra, o metro quadrado, o preço tem subido tanto? Cada vez mais difícil a aquisição imobiliária para o povo brasileiro, para a média do povo brasileiro. A gente tem visto lançamentos todos muito caros, o déficit habitacional é muito grande, continua crescendo e assim por diante. Está faltando tecnologia para segurar um pouquinho esse custo? Novos materiais, mais adaptados ou coisa dessa natureza? Não, o custo não está tão alto. Por que eu digo isso? De repente, aterrizaram aqui no estado do Pará empresas que vieram com uma fúria. Empresas nacionais que já foram embora, né? Que já foram embora. E essas empresas passaram a desconsiderar o preço de um terreno, por exemplo. Se o preço era vendido por 6 milhões de reais, eles compravam por 11, por 10 e praticaram o mais alto preço do metro quadrado que Belém já praticou. Eu tenho certeza absoluta que hoje você já consegue comprar um apartamento por quase metade do preço que já foi. Então, essa elevação... Que foi um boom do momento da economia, coisa e tal, que não é o que é a realidade começou agora atual. A cair. Então, ainda falta o povo se certificar do que já há essa queda do preço da obra, entendeu? Não está exorbitante do jeito que está. Eu hoje me assustei com uma oferta. Eu não quero dizer aqui agora, mas a oferta era uma obra de primeiríssima qualidade a R$ 5.600 o metro quadrado. Muito pouco. Eu muito acho baixo. muito baixo, tá certo? Desde que... Aí fica aquela dúvida, será que vão conseguir realizar com esse valor? E a gente fica na dúvida da qualidade e tudo mais. É um problema... É um problema sério, mas existe uma outra situação. Eu hoje fiz uma análise com um grupo, quais são os construtores de Belém que ainda se pode fechar os olhos e confiar. Então, todo o problema consiste nisso aí. Eu quero comprar um imóvel, ou se eu, por exemplo, vou fazer uma cirurgia, eu procuro consultar quem é o médico que vai me atender, qual é a origem, quais os casos que ele já atendeu e assim por diante. Como é que funciona isso num imóvel? De que forma o consumidor pode consultar a capacidade daqueles construtores? Bom, essa capacidade, ela brota pelos resultados. Mas resultados comerciais de vender muita obra? Bom, só vende muita obra sem qualidade o primeiro empreendimento. Os demais têm que vir com qualidade e preço. Então é um currículo de tempo. Tem que ver o tempo, a experiência da... E a gente tem condições de citar algumas construtoras que você vai de olho fechado em cima dela. Eu, neste momento, gostaria até de fazer uma menção à Almar, porque o nível de empolgação que os engenheiros estão, a gana de tocar a obra, de fazer crescer a obra, de fazer surgir, ela está surpreendente. É uma coisa assim que a mim, que tenho uma paixão enorme pela engenharia, como se fosse um verdadeiro amor vivo,
E estou vendo esses jovens com essa paixão toda em cima da obra, eu tenho ficado Tomara feliz que isso de ver chegue a um bom resultado, né? Que essa empolgação seja... Eu acho improvável que não seja o um bom ingrediente resultado, necessário para um... Pois é. Olha, Quimica, é um prazer poder conversar com você. Muito obrigado por trocar essa experiência toda que você tem de público, né? Parabenizar por todo esse período, por todo esse trabalho. Não é muito fácil você ter um profissional ainda atuando com 50 anos de atividade profissional. Pois é. Parabéns, a engenharia lhe agradece, Belém lhe agradece, o Pará, na verdade. E agradeço também pela entrevista que você concede. Eu agradeço. Eu agradeço que estar numa entrevista neste programa, realmente o entrevistado tem que agradecer. Muito obrigado. Logo depois do intervalo, Milene Cunha, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado. Eu volto já.